Hello and welcome to another episode of India. Olá e bem-vindo a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, por favor, clique no botão de inscrever-se. Além disso, considere tornar-se membro do YouTube, apoiador no Patreon ou fazer uma pequena doação usando o link na descrição. Agora, deixe-me dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, o Dr. Trita Parsi. O Dr. Parsi é um escritor sueco nascido no Irã, cofundador e vice-presidente executivo do Quincy Institute for Responsible Statecraft, além de fundador e ex-presidente do National Iranian American Council. O Dr. Parsi escreve extensivamente sobre política externa e, entre outros trabalhos, é autor de Treacherous Alliance: The Secret Dealings of Israel, Iran and the United States. Dr. Parsi, bem-vindo de volta ao India and the Global Left. É um prazer. Muito obrigado por me receberem novamente. Da última vez que conversamos, você disse que após o conflito entre Irã e Israel em junho, até dezembro poderíamos ver uma pressão israelense por uma guerra contra o Irã. No momento, não temos exatamente uma guerra, mas a NBC News informou que Netanyahu se reunirá com Trump na segunda-feira para pressionar por uma guerra israelense contra o Irã. Você pode comentar essas reportagens? Que atualizações temos sobre esse assunto? Sim, escrevi no meu artigo em agosto que a lógica para Israel iniciar outra guerra, do ponto de vista deles, é bastante clara. Eles não conseguiram alcançar o que esperavam realizar em seu primeiro ataque. Tinham 3 objetivos. 2 fracassaram e 1 teve sucesso. O que teve sucesso foi envolver os Estados Unidos na guerra. Mas os outros 2, derrubar o regime e subjugar o Irã sob dominação e hegemonia militar israelense, de forma semelhante ao que conseguiram com a Síria. Países que Israel ataca à vontade, com impunidade e sem envolvimento dos idiotas. Esses fracassaram. Os israelenses não conseguiram. E se você observar, por quase 2 anos os israelenses tiveram que ser pressionados a aceitar um cessar-fogo. E mesmo quando concordaram, o quebraram imediatamente. Isso foi em Gaza. No Líbano, por mais de 1 ano, a história foi a mesma. No caso do Irã, após 9 dias, os próprios israelenses pediram um cessar-fogo. A razão para isso foi que os mísseis iranianos realmente causaram danos significativos a eles. E se você parar nesse ponto, verá que o resultado foi exatamente o oposto do que Netanyahu pretendia. Ele buscava dominar o Irã, mas acabou criando uma situação em que iniciou uma guerra e saiu dela apenas com uma dissuasão neutra. Ambos os lados podem dissuadir o outro. Ambos os lados podem causar danos ao outro. E isso é o oposto do que os israelenses buscavam. Eles buscavam a subjugação. Portanto, enquanto algumas pessoas veem a dissuasão mútua como um motivo para não haver outra guerra, meu argumento é que é exatamente por isso que haverá outra guerra. Porque a doutrina militar israelense não permite que exista qualquer outro país hostil a Israel. E essencialmente vê todos os países como hostis ou subservientes aos Estados Unidos, e portanto sem capacidade de serem hostis. Mas qualquer país na região que seja considerado hostil não pode ter permissão para dissuadir ou restringir a total liberdade de manobra de Israel. O Irã faz isso atualmente, e é exatamente por isso que os israelenses provavelmente vão começar outra guerra. O que escrevi no artigo é que a janela mais provável seria antes do final de dezembro, e isso por causa do calendário político dos Estados Unidos. Agora, em 29 de dezembro, Netanyahu virá para esta cidade e mais uma vez vai pressionar por uma guerra. O que aquele artigo destacou, e acho que também previ isso no meu texto, é que já não se trataria mais da questão nuclear. O foco passaria a ser os mísseis, em parte porque, é claro, os mísseis foram realmente eficazes e os israelenses não precisam inventar um desafio. Mas também porque, no fim das contas, até que o Irã seja subjugado,
os israelenses encontrarão algum outro pretexto para uma guerra que arraste os Estados Unidos até que tenham alcançado seu objetivo. Então, mesmo que os iranianos capitulassem, por exemplo, em negociações com os Estados-membros sobre a questão nuclear, isso não faria diferença, porque não encerraria o conflito. Apenas o deslocaria do tema nuclear para o de mísseis. Se capitulassem quanto aos mísseis, então teriam aceitado uma dominação completa. Mas mesmo que surgisse outra questão, os israelenses veriam isso como uma nova ameaça existencial e usariam como pretexto para iniciar outra guerra, o que é exatamente o motivo pelo qual os iranianos não vão capitular. E acabaria ocorrendo uma guerra muito significativa se os israelenses a iniciassem novamente. E essa mudança da centralidade do programa nuclear iraniano para, como você escreveu e muitos outros apontaram, o programa de mísseis balísticos do Irã. Você acha que isso é resultado do desempenho do Irã durante o conflito de junho? Ou isso sempre foi assim? Mas Israel simplesmente não conseguiu encontrar uma narrativa legal ou moral em torno do sistema de mísseis, em contraste com o programa nuclear. Acho que o último ponto que você levantou é bastante importante. Eu destacaria que não há nenhuma justificativa legal que os israelenses tenham encontrado. A centralidade do programa nuclear sempre foi a maneira mais eficaz de fazer o Ocidente focar no Irã e pressionar por algum tipo de confronto militar. Não é que o programa nuclear em si fosse o elemento central, sem diminuir sua importância, mas ele não era a questão principal. O que era central era se o Irã tinha a capacidade de desafiar a dominação israelense. Isso não diz respeito à segurança de Israel, trata-se de garantir a dominação israelense. E seja com mísseis, armas nucleares ou qualquer outra coisa, o objetivo central sempre foi garantir que nenhum país da região pudesse desafiar essa dominação. Agora, se os iranianos construíssem armas nucleares, é claro que isso seria um desafio, mas não era isso que eles estavam fazendo, e os israelenses sabiam disso muito bem. Na comunicação pública usada pelo governo Netanyahu, eles diziam que precisavam atacar, porque tinham informações de inteligência mostrando que o Irã construiria armas nucleares em algumas semanas, ou as teria em algumas semanas. Mas nas atas das reuniões internas do gabinete israelense que vazaram, não é uniferer de semanas tepmes, morfrarutsit, enorme, porque que nem cor iminente. Mas também, os israelenses vêm dizendo desde 1992 que o Irã está há alguns anos de ter uma arma nuclear. Então, aparentemente, nada havia mudado. Tudo isso foi completamente inventado. Não havia nenhuma justificativa real para a guerra com base em qualquer progresso nuclear que os iranianos tivessem feito. Na verdade, a urgência era que os iranianos e os Estados Unidos poderiam realmente chegar a um acordo nuclear, com base na última proposta que os iranianos planejavam apresentar aos estadunidenses naquele domingo, depois do bombardeio israelense na sexta-feira. Essa proposta aparentemente era bastante atraente e poderia realmente ter sido aceita pelos Estados Unidos, e isso pode ter sido um fator decisivo para o ataque israelense. Não porque os iranianos estivessem realmente perto de construir uma bomba. Então, desde o início, novamente, não estou dizendo que essas questões não sejam importantes, mas elas servem como pretextos para o confronto. Parte do motivo pelo qual estão desviando o foco agora do programa nuclear é porque Trump declarou que havia eliminado o programa nuclear. Ele usou especificamente essa linguagem para garantir que os israelenses não voltassem a usar o argumento nuclear como outro motivo para iniciar uma guerra. Mas ele não percebeu que os israelenses simplesmente mudariam os critérios para outro assunto, que é exatamente o que eles fizeram agora. Qual é a sua leitura da resposta de Trump à proposta de Netanyahu de reiniciar uma guerra com o Irã, considerando a divisão entre os detentores ou intermediários de poder nos Estados Unidos?
De um lado, estão os falcões do Irã, o grupo republicano no Congresso, pessoas como Lindsey Graham e a classe de doadores, Miriam Adelson e outros. Depois há o secretário de Estado Marco Rubio, que também é bastante linha dura em relação ao Irã. Do outro lado, há pessoas como Tucker Carlson. Qual é a sua percepção sobre o equilíbrio entre essas duas alas? Porque isso seria central para a resposta de Trump à proposta de Netanyahu. Trump's response to Netanyahu's proposal. Acho que não é o equilíbrio entre esses dois lados que importa, mas sim a percepção que Trump tem desse equilíbrio. E é isso que torna tudo muito mais difícil de prever. Minha impressão é que o equilíbrio mudou claramente a favor de Tucker Carlson, Steve Bannon e de muitas outras vozes que foram contra o primeiro ataque. Talvez tenham deixado aquilo passar, mas certamente são contra qualquer novo ataque. Além disso, em meio a tudo isso, o outro grande ponto da agenda é Gaza e a paciência de todos. Até mesmo os amigos de Netanyahu na Casa Branca estão perdendo a paciência com sua sabotagem do cessar-fogo. Então ele também enfrenta uma resistência significativa nessa questão. Mas por outro lado, como você apontou, há grandes doadores que são muito favoráveis a Israel, e suas vozes têm peso. A questão é como Trump enxerga esse equilíbrio ao entrar na eleição de meio de mandato que provavelmente será muito, muito difícil para ele. Ele não arrecadou tanto dinheiro quanto Kamala Harris, mas a venceu com folga. O dinheiro é importante, mas não é tudo. O fator mais importante, especialmente nesta eleição de meio de mandato, é a participação dos eleitores. E a participação tende a ser baixa do lado republicano, porque o próprio Trump não está na chapa. Portanto, há muitos fatores jogando contra Trump nessa questão. Colocar mais dinheiro nisso não vai necessariamente resolver o problema. Ele realmente precisa energizar a base, fazer com que saiam e votem. Ser arrastado para mais uma guerra, 2 vezes em seu primeiro mandato por causa de Israel, depois de ter dito que é o presidente da paz, aquele que não inicia guerras, eu pessoalmente acho que isso vai acabar prejudicando-o. Mas não sei se é assim que ele enxerga a situação. Ele considerou a ideia de ceder aos israelenses em junho de 2020 como algo atraente, abandonando completamente a diplomacia. Achei que foi um grande erro, mas era assim que ele via. Ele ainda acha que aquilo foi um grande sucesso para ele, mesmo que a questão nuclear não tenha sido resolvida. E agora, 6 meses depois, os israelenses estão de volta batendo à sua porta, dizendo: "Ei, temos outra guerra que queremos te vender." I wanted to ask you a little bit about Eu queria te perguntar um pouco sobre o que você pensa a respeito da relação entre Israel e os Estados Unidos quando se trata da questão do Irã. De um lado, há o que acabamos de discutir, a visão de que as divisões dentro do governo americano ou a percepção do equilíbrio de poder entre esses dois lados são fatores decisivos para determinar qual decisão os Estados Unidos acabam tomando. Mas há outra visão, que acredito ser predominantemente iraniana, segundo a qual tudo isso é, na verdade, um único grande império, e essas divisões são em grande parte irrelevantes. Os interesses dos Estados Unidos e de Israel na região seriam essencialmente os mesmos. Podemos falar sobre algumas diferenças em estratégias de investimento, projetos de infraestrutura sob os acordos de Abraão e assim por diante. Mas quando se trata de segurança, inteligência e do braço militar do império, é tudo uma coisa só. Gostaria de saber o que você pensa sobre essas duas formas de enxergar a relação entre Israel e os Estados Unidos a partir de uma perspectiva iraniana. Israel-US relationship from an Iranian perspective. Sim, acho que você está bastante certo ao dizer que a visão predominante do lado iraniano é ver Israel e os Estados Unidos como duas faces da mesma moeda, e que quaisquer diferenças que existam entre eles tendem a ser táticas, marginais. No fim das contas, os Estados Unidos, cedem aos desejos israelenses, e o que os israelenses fazem acaba sendo do interesse dos Estados Unidos. Há um grupo dentro dos Estados Unidos para o qual esse tipo de leitura seria precisa. John Bolton, ou a ala neoconservadora.
Quero dizer, no caso de John Bolton, ele nem se considera um neoconservador, ele é apenas um neoimperialista. E para eles, Israel é um posto avançado útil no Oriente Médio, uma extensão do poder americano. É uma entidade que amplifica o poder americano. Mas para muitos outros, e isso não tem sido apenas uma diferença, mas uma diferença crescente, os interesses dos Estados Unidos e de Israel estão, na verdade, divergindo, e isso já faz algum tempo. Parte da razão pela qual não vimos isso se manifestar claramente nas políticas é o poder das vozes pró-Israel em Washington. Mas se a concepção iraniana, e não é totalmente verdade que seja apenas iraniana, fosse correta, então nunca teríamos tido o JCPOA em primeiro lugar. Nesse caso, vimos o governo Obama, as forças pró-Israel, enfrentar o governo israelense, enfrentar o AIPAC e vencer. Então, desde então, é claro, vimos o governo Trump em seu primeiro mandato alinhar-se completamente com o governo Netanyahu, acabando com o JCPOA, permitindo que os israelenses anexassem as colinas de Golã, transferindo a embaixada, concordando com os acordos de Abraão, que basicamente consistiam em dar aos israelenses tudo o que queriam e deixar os palestinos de lado. Os Estados Unidos concederam várias vantagens a outros países para que reconhecessem e normalizassem suas relações com Israel. O que os Estados Unidos ganham com isso? Então, quando se vê coisas assim, não é difícil chegar à conclusão de que talvez sejam apenas dois lados da mesma moeda. Mas há outro lado nessa história. E veja o que está acontecendo agora. A única vez que o governo Netanyahu concordou com algum cessar-fogo foi quando o governo Trump os ameaçou com consequências caso não fizessem. O problema, é claro, é que os israelenses concordam, mas muito rapidamente começam a anular e violar o acordo. A menos que os Estados Unidos apliquem uma pressão prolongada e constante, a mudança na política israelense simplesmente não será duradoura. E esse é parte do desafio com o governo Trump. Diferente de Biden, eles sabem como pressionar Israel e como dizer não a Israel. Biden nunca fez isso, mas a capacidade de atenção de Trump não é particularmente longa, e ele não mantém a pressão. E os israelenses sabem disso, e sabem exatamente como lidar com esse tipo de situação. Mas acho que está muito claro que os interesses dos Estados Unidos e de Israel estão se afastando. Veja a estratégia de segurança nacional de Trump. Ela diz que os interesses americanos no Oriente Médio vão diminuir. Esse é o cenário de pesadelo para os israelenses. Eles têm combatido constantemente essa linha de pensamento nos Estados Unidos. Aquela que diz que o país deve se voltar para a Ásia, que o Oriente Médio já não é tão importante. Por que estamos tão sobrecarregados? Isso é algo contra o qual os israelenses vêm lutando nos últimos 4 ou 5 governos. E esses últimos 4 ou 5 presidentes disseram a mesma coisa mais ou menos, mas não colocaram em prática. Trump também disse isso e colocou no INSS, mas não está agindo de acordo. Porque se ele concordar com outra guerra, amanhã ou daqui a 2 dias, quando o primeiro-ministro israelense estiver aqui, então mais uma vez o governo estará falando alto sobre sair do Oriente Médio, mas no fim das contas permitindo ser puxado de volta para lá. Mas há essa diferença. E outra coisa que está realmente mudando, o que é crucial para entender tudo isso, é que não é mais apenas a esquerda que tem uma parcela significativa que se voltou contra Israel. Isso já aconteceu há 10 ou 15 anos. A fusão entre especialmente o movimento Black Lives Matter e o movimento pró-Palestina é muito poderosa na esquerda. Essa é a primeira vez que vemos como as coisas mudaram na direita. As pessoas de direita agora estão se voltando de forma bastante dramática contra Israel, em parte por causa de como Israel tem tratado os cristãos na Palestina. Mas mais do que qualquer outra coisa, é por causa dessa percepção, confirmada ao longo dos primeiros 9, agora 12 meses de Trump,
de que Israel é o país que está constantemente empurrando os Estados Unidos para mais guerras. E as pessoas de direita se voltaram fortemente contra a guerra por muitos motivos diferentes. O principal é que são elas que pagam o preço dessas guerras. De onde vêm os soldados americanos? Eles não estão sendo recrutados no Brooklyn ou em outros grandes distritos democratas. Eles estão vindo do Alabama, do Arkansas, desses distritos republicanos. E é nesses distritos republicanos que esses soldados estão voltando, seja em caixões ou sem membros, com transtorno de estresse pós-traumático, voltando para casa, cometendo suicídio, voltando sem emprego. Então são eles que estão pagando o preço por essas guerras sem fim. E essa é parte da razão pela qual há uma mudança tão dramática na direção anti-guerra entre os republicanos e por meio do Trump. Isso não está necessariamente se manifestando. Não estou dizendo que ele esteja correspondendo a isso, mas agora há um movimento anti-guerra muito forte na direita. E eles também têm se tornado cada vez mais críticos em relação a Israel, por causa do papel crucial de Israel em constantemente pressionar os Estados Unidos a entrar em guerras no Oriente Médio. Qual é a sua percepção sobre os Estados Árabes nesses conflitos? Parece-me que, embora os Estados Árabes tenham se rendido ou capitulado completamente em relação à questão da Palestina, eles não querem uma guerra direta com o Irã. Como você acha que os Estados Árabes estão negociando em torno dessa questão? Uma guerra israelense contra o Irã ou uma possível guerra israelense? Os Estados Árabes têm ficado cada vez mais preocupados com Israel. Estou falando especialmente sobre os países do CCG. É compreensível que estejam assim, não apenas por causa do ataque a Doha, e certamente não apenas pelo que vem acontecendo em Gaza, o genocídio em Gaza, mas também porque perceberam durante o governo Biden que todas as restrições impostas a Israel foram suspensas e que Israel recebeu carta branca total. E se você estiver ali, eles devem ter começado a pensar, espere, isso pode se tornar realmente perigoso para os países do CCG. Porque se os Estados Unidos agora estão completamente dispostos a nunca dizer não a Israel, estou falando dos anos Biden, e se os israelenses quisessem atacar um dos estados do CCG, foi exatamente isso que aconteceu quando bombardearam Gaza, assim como bombardearam Doha. E como disse um importante funcionário do CCG em uma conversa privada, o CCG aprendeu a administrar sua relação e suas tensões com o Irã. Eles até conseguiram colaborar com o Irã em alguns momentos. Portanto, trata-se de uma relação mais complexa. Eles não têm uma visão totalmente positiva do Irã, ainda o veem como uma ameaça, mas sabem como lidar com isso. Mas como eles lidam com Israel, quando Israel não tem restrições, e os Estados Unidos só ocasionalmente estão dispostos a impor alguma, é natural que eles tenham essa percepção. É por isso que o ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr al-Busaidi, disse, no diálogo de Manama, no início deste ano, em setembro, se não me engano, que há muito tempo sabemos que a principal força de desestabilização na região não é o Irã, mas Israel. É uma declaração enorme. Daí não estava dizendo que isso é algo novo. Ele disse, nós já sabíamos disso há muito tempo. Agora, outros estados do CCG podem não dizer isso de forma tão explícita, mas a minha impressão é que essa visão está se tornando cada vez mais forte entre eles. Eles não querem uma guerra com o Irã, porque sabem que pagariam o preço pela desestabilização. Além disso, o Irã foi enfraquecido no último ano e meio, e como resultado já não é visto como uma ameaça tão grande. Mas Israel é visto como uma ameaça. E acho importante entender que parte do motivo pelo qual os Estados Árabes se uniram e pressionaram Trump pelo que acabou sendo chamado de Plano de Paz de Trump foi em parte por causa do que estava acontecendo em Gaza, mas na verdade porque a guerra em Gaza estava começando a se espalhar para outros estados.
E eles estavam aterrorizados com a possibilidade de que, a menos que houvesse uma mudança na trajetória do comportamento de Israel, o que exigia uma mudança na abordagem dos Estados Unidos em relação a Israel, a guerra se espalharia para o território deles. Então acho importante, quando observamos que isso não está realmente beneficiando os palestinos, entender que não foi feito para isso. Esse não era o objetivo principal. Obviamente, eles queriam ver um cessar-fogo. Acho que estão muito desapontados por não haver um de verdade. Mas o que eles queriam era algo que, de certa forma, encerrasse o massacre em Gaza, não resolver a questão e certamente não resolvê-la em favor dos palestinos. Esse não era o limite até onde podiam ir. Eles apenas precisavam de uma mudança de trajetória, porque, do contrário, a própria segurança deles estaria realmente em risco. Apesar da desconfiança dos países do CCG em relação a Israel, parece-me que eles sempre acreditaram que os Estados Unidos poderiam disciplinar Israel. E é por isso que acho que eles sempre acabaram cedendo ao projeto israelense na região mais ampla. Mesmo durante o conflito de 12 dias, na verdade, mesmo antes disso, já vínhamos noticiando como os países do CCG estavam preocupados com o que Israel fazia, por causa de suas ações anteriores na Palestina, no Líbano e também dos bombardeios na Síria. Mas no fim, não fizeram nada. Na verdade, fizeram bastante. Apoiaram toda a campanha de ataques contra o Irã. Uma das razões é que eles confiaram nos Estados Unidos, acreditando que o país seria capaz de conter Israel. Minha pergunta para você é a seguinte: especialmente depois da Guerra de 12 dias, você acha que Israel pode iniciar uma guerra por conta própria, sem o aval dos Estados Unidos? Então, antes de tudo, o que você disse, eu acho que é bastante importante. O CCG tem confiado em sua relação com os Estados Unidos para disciplinar e conter Israel. Sob Biden, isso foi completamente mal sucedido, e houve frustrações profundas. Sob Trump, em pelo menos 2 ocasiões importantes, foi bem sucedido. E, novamente, essa é parte da razão pela qual eu acho que muitos desses países estão bastante silenciosos ou bastante tolerantes em relação ao fato de que os israelenses estão violando o cessar-fogo. Porque, no fim das contas, é um nível de violência menor do que antes, e isso mudou a trajetória. Eles estão simplesmente felizes em ver que Trump era suscetível à pressão deles, enquanto Biden não era. É suficiente? Claramente, não é suficiente de forma alguma. E em privado, muitos deles dizem que isso é um desastre. Mas foi ainda mais desastroso. Você está se referindo ao cessar-fogo com o Irã. O cessar-fogo e todo o plano de paz. É um plano terrível, terrível. Mas foi o que se mostrou necessário para mudar a trajetória da abordagem dos Estados Unidos em relação a Israel, o que de fato aconteceu, ao menos momentaneamente. E agora, parte do motivo pelo qual Netanyahu está de volta é para discutir essa questão. Aparentemente, a paciência está se esgotando na Casa Branca, mas ainda não se sabe se eles realmente pressionarão Israel novamente a retornar a um cessar-fogo real. Quanto à segunda parte da sua pergunta, os israelenses podem iniciar isso por conta própria? Conversei com ex-funcionários israelenses que serviram sob Netanyahu, e eles acreditam que, do ponto de vista militar, seria desastroso para Israel fazê-lo. Mas isso é algo que Netanyahu pode fazer, mesmo assim, para iniciar uma guerra, com o cálculo de que, uma vez que a guerra comece, será mais fácil para ele arrastar os Estados Unidos para dentro dela, especialmente se houver grandes ataques dos iranianos ou eventos com muitas vítimas do lado israelense. Poderia haver essencialmente um segundo mini 7 de outubro, mesmo que tenham sido os israelenses que iniciaram a guerra. Os israelenses voltariam a se colocar como vítimas e fortaleceriam muito as forças dentro dos Estados Unidos que apoiam Israel, pressionando Trump a entrar na guerra. Mesmo sendo uma guerra que Israel começou sem coordenação com os Estados Unidos, e provavelmente após declarações explícitas dos americanos, a Israel dizendo:
não vamos nos juntar a vocês nesta guerra. Uma vez iniciada a guerra, Netanyahu pode calcular que a dinâmica passará a favorecê-lo. E essa é parte da razão pela qual muitos israelenses estão preocupados não apenas com a possibilidade de Netanyahu agir assim, mas também com o fato de que ele o faria mesmo sabendo que isso teria custos significativos para o próprio Israel. Se você estiver na posição de Netanyahu, é importante lembrar que em cerca de 10 meses haverá eleições em Israel. Essas não são eleições que ele possa adiar, continuando ou iniciando outra guerra. Ele já conseguiu adiar novas eleições antes, quando sua coalizão começou a se desfazer por meio dessas guerras e ao sustentá-las. Mas essas eleições marcadas, ele não pode alterar. E se ele não iniciar uma guerra com o Irã até lá, e até esse momento também haverá as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, o que pode mudar bastante o cenário do lado americano. Se ele não iniciar uma guerra, então terá aceitado uma nova normalidade. E essa nova normalidade é de seu legado, uma edição mútua erótica. Então, apesar de ter iniciado a guerra, apesar de ter infligido danos significativos aos iranianos, matado um grande número de seus altos oficiais militares, cientistas nucleares e mais 1.000 civis iranianos, além de causar enormes danos à infraestrutura, tudo o que ele conseguiu foi uma dissuasão mútua, que é exatamente o oposto do que ele queria. Portanto, acho que se você se colocar no lugar dele, ele está desesperado para começar uma nova guerra, com ou sem os Estados Unidos unidos. Mas a decepção é que iniciaram e os worst needs para dentro dela. Quero encerrar com algumas perguntas mais amplas. Minha primeira pergunta é: qual é a importância da Palestina na relação entre o Irã e Israel? Sabemos que é uma parte importante, mas trata-se apenas do apoio do Irã à resistência na Palestina. A beligerância de Israel, sua intenção de estabelecer domínio, por assim dizer, na região, se limita apenas ao seu projeto de Grande Israel, e apenas na medida em que o Irã atua como um fator de dissuasão contra isso? Ou vai além da Palestina, abrangendo uma região que se estende até o Golfo Pérsico e além? Eu diria, na verdade, que isso nem chega a ser algo secundário. Talvez uma questão de terceira categoria em tudo isso, sem grande importância na relação. Se fosse algo central, então teríamos visto uma situação muito diferente nos anos 1980, quando os iranianos eram muito mais agressivos em sua retórica contra Israel e mais ativos no apoio a certos grupos do lado palestino. Mas foi também a época em que os israelenses pressionavam os Estados Unidos a fazer amizade com o Irã, vender armas ao Irã e não dar muita atenção à retórica que vinha de Teherã. O que se vê nos anos 1990 é o momento em que as coisas ficam realmente tensas entre o Irã e Israel. E não é por causa do apoio do Irã aos palestinos. Isso, na verdade, se intensificou depois. É por causa de uma nova situação geopolítica em que os israelenses estavam bastante receosos de que o Irã emergisse como a nova grande potência da região. Eles achavam que o Irã poderia se aproximar dos Estados Unidos e que os Estados Unidos perderiam Israel como nação central na região. Porque fora do contexto da Guerra Fria, qual era realmente o valor estratégico adicional de Israel para os Estados Unidos? É também nesse momento que os israelenses mudam sua linguagem. Eles costumavam falar sobre o quão estrategicamente importantes eram para os Estados Unidos, como um posto avançado do lado ocidental no Oriente, resistindo à penetração soviética na região. No entanto, depois de 1992, quando já não havia União Soviética para servir de justificativa para essa relação, foi então que os israelenses começaram a dizer que a base da relação entre Israel e os Estados Unidos eram os valores mútuos entre os dois estados. Esse nem era um termo que se ouvia nos anos 1980. Mas na ausência de qualquer razão estratégica para isso, eles mudaram a linguagem para afirmar que esses são dois estados
tão entrelaçados em seus valores e que essa é a base de sua relação. Mas eles temiam que isso desmoronasse se os Estados Unidos fizessem amizade com o Irã, que na época os iranianos estavam se esforçando bastante para se reconciliar com os Estados-membros. Nesse ponto, quero dizer, basta olhar o que aconteceu durante as negociações do JCPOA. O governo Rouhani manteve-se mais ou menos em silêncio sobre a questão palestina, quase não falou sobre Israel. Quando os israelenses atacaram Gaza em 2014, o perfil iraniano foi muito discreto. Compare isso com 2009. Não fez diferença alguma. Os israelenses foram tão agressivos quanto se poderia imaginar, porque a grande ameaça não era a posição do Irã em relação a Israel e a Palestina. Não que fosse algo sem importância, mas não era a grande ameaça. A verdadeira ameaça era que os Estados e o Irã pudessem realmente encerrar sua inimizade e enterrar o machado. Era exatamente isso que os israelenses estavam tentando evitar de forma tão intensa, e é por causa do que eles chamam de medo de abandono. Na visão deles, se o Irã e os Estados Unidos se tornassem amigos, as tensões entre os dois países diminuiriam significativamente. A região não se tornaria sem lei, e então os Assad teriam muito mais facilidade para deixar o Oriente Médio e voltar sua atenção para a Ásia. Do ponto de vista israelense, eles se fizeram uma pergunta crucial. Se os Estados e o Irã, de certa forma, se tornassem amigos, e os Estados deixassem a região, essa redução na tensão entre Irã e Estados Unidos viria acompanhada de uma redução proporcional na tensão entre Israel e Irã. A resposta deles foi não. Eu acho que eles estão bastante equivocados nisso, mas ainda assim, era assim que se sentiam. A rivalidade entre Irã e Israel continuará, mas agora os israelenses não terão mais um Estados Unidos que automaticamente fique do seu lado, porque os Estados vão mudar seu foco para a Ásia. Como resultado, Israel ficaria diante de um Irã hostil. Portanto, de qualquer forma que se olhe, a questão palestina é mais uma justificativa pública em certos momentos. Mais uma ferramenta que os iranianos usam para reunir apoio contra Israel e reforçar sua própria liderança no mundo muçulmano. Mas não é a questão central. Na verdade, basta observar o perfil do Irã nos últimos 2 anos em relação ao que os israelenses estão fazendo em Gaza. É verdade que eles têm sido mais vocais do que muitos estados árabes, mas isso é um padrão muito baixo, considerando o quão mal esses estados árabes têm se saído. Mas os iranianos têm trabalhado constantemente para reduzir a tensão e impedir que a guerra se espalhe além de Gaza. É por isso que continuaram dizendo ao Hezbollah para não atacar Israel. Eles não queriam que isso fosse usado como pretexto para os israelenses ampliarem a guerra. Agora, os iranianos fracassaram completamente, porque Israel bombardeou 7 países nos últimos 2 anos e até expandiu a guerra para o território iraniano. Mas, se os iranianos estivessem realmente envolvidos apenas pela causa palestina, se isso fosse de fato central para eles, sua conduta teria sido muito diferente. Eles poderiam ter feito o que o Hamas pensou ou esperava que fariam. Ou seja, que assim que o Hamas iniciasse a guerra com Israel em 7 de outubro, o Hezbollah e o Irã se uniriam automaticamente. Nenhum dos dois o fez. Sim, entendo seu ponto sobre isso. Já pensei nessa questão várias vezes. Quando todo o sistema imperial ocidental está voltado contra um terceiro país como o Irã, até que ponto é realmente uma questão moral perguntar se o Irã fez o suficiente dentro do que podia? Até que ponto essa é sequer a pergunta certa? Dizer que o Irã não fez o bastante para ajudar ou demonstrar solidariedade aos palestinos enquanto israelenses e americanos cometiam genocídio em Gaza. Bem, quero dizer, o que você está apontando, mais uma vez, acho que está bastante correto. O que você está dizendo é que, no fim das contas, os iranianos estão cuidando de seus próprios interesses nacionais.
Isso não significa que a causa palestina seja irrelevante, mas não é o elemento central que os motiva a agir, o que é bastante natural. Não é o elemento central para nenhum outro país. Não existe país que realmente esteja se sacrificando totalmente pelos palestinos. Se existisse, os palestinos já teriam um Estado neste momento, provavelmente. Os iranianos fizeram mais do que a maioria dos Estados árabes. Muitos iranianos argumentariam que sim. Eu estava moderando um painel com o ex-ministro das Relações Exteriores do Irã, Javad Zarif, no Fórum de Doha, e ele defendeu com uma convicção muito real que os iranianos fizeram muito mais muitos desses estados árabes. Na verdade, todos os estados árabes, segundo o argumento dele. E isso faz parte do motivo pelo qual ele é pessoalmente sancionado pelos Estados Unidos, enquanto quase não há, se é que há, autoridades árabes sendo sancionadas por isso. Então acho justo dizer que eles fizeram muito, mas não acredito que essas ações tenham sido motivadas por caridade em relação aos palestinos. Elas foram feitas porque eles, e é aqui que provavelmente discordo do Dr. Zarif, agiram de acordo com seus próprios interesses nacionais. Na época, pelo menos, os iranianos viam o apoio aos palestinos como parte de sua rivalidade com os israelenses, já que era um dos instrumentos de que precisavam contra Israel. E eu acho que essa é novamente a estratégia dos palestinos, mesmo quando eles recebem apoio. Neste momento, há muita retórica vinda da Turquia sobre o quanto eles apoiam a Palestina. No nível público, na Turquia, é claro que a opinião pública é fortemente favorável aos palestinos. Autoridades turcas me dizem com insistência o quanto fizeram pelos palestinos. E, de fato, fizeram algumas coisas, não há dúvida disso. Mas também é muito claro que, no fim das contas, trata-se da Turquia para os turcos. E essa não é uma situação anormal, é uma situação totalmente normal. Agora veremos mais tensões entre Israel e Turquia, e não é por causa de Gaza, é por causa da Síria. É por causa da forma como Turquia e Israel interagem. Eles estão invadindo as esferas de influência recém-estabelecidas um do outro. A rivalidade entre eles vai se desenrolar não apenas na Síria, mas também na Somalilândia, no chifre da África, onde os israelenses são o único país que reconhece a Somalilândia como um estado independente, uma área onde os turcos têm sido bastante ativos. Eles até têm uma base ali no chifre da África, o que é crucial para a política africana deles. Então estamos vendo essas rivalidades geopolíticas se manifestarem em várias regiões diferentes. Os israelenses reconheceram a Somalilândia por simpatia, ou fizeram isso por um cálculo geopolítico mais amplo, um que envolve cada vez mais a competição com a Turquia, assim como com o Irã. My final question about Minha pergunta final é sobre a narrativa, especificamente a narrativa da mídia ocidental sobre o Irã. Temos visto uma mudança significativa na opinião pública no Ocidente em relação a Israel e a Palestina, especialmente por causa do genocídio transmitido ao vivo que eles realizaram. É claro que a grande mídia tradicional foi cúmplice nesse genocídio, assim como tem sido cúmplice na construção de narrativas hostis contra o Irã. Mas a minha pergunta para você é, quando se trata das narrativas ocidentais sobre o Irã, me parece que pouca coisa mudou. Talvez até certo ponto, sim, mas nem de longe tanto quanto mudou em relação à Palestina, por várias razões. Uma dessas razões são os protestos nos campi universitários e a centralidade da causa palestina que se espalhou pelas universidades americanas. Como estudioso do Irã, qual é a sua percepção sobre a opinião pública ocidental em relação ao Irã? Public opinion regarding Iran. Então a mudança aconteceu em relação à Palestina, sem dúvida, especialmente entre os americanos mais jovens. Eu não vi nenhuma pesquisa de opinião que conecte isso a outros países da região. Ou seja, a visão deles sobre o Irã, o Catar, a Turquia, mudou de forma significativa como consequência da mudança de opinião sobre a Palestina e Israel. Seria muito interessante ver se isso aconteceu.
Eu suspeito que entre os mais jovens possa haver um pouco disso, mas certamente não de uma forma que sugira que os países que defendem a causa palestina tenham se beneficiado muito, ou que os jovens nos Estados Unidos ou na Europa tenham mudado fundamentalmente a maneira como veem a questão Israel-Palestina. Se isso existir, ainda assim eu suspeitaria que não é muito significativo. Mas novamente estou apenas especulando aqui porque não vi nenhuma pesquisa e acho que seria muito interessante fazer uma. Em geral, a narrativa sobre o Irã na verdade se endureceu, porque as narrativas da mídia e do governo se tornaram mais pró-Israel e, como resultado, também mais anti-Irã. Quero dizer, temos o chanceler alemão dizendo que o ataque de Israel e dos Estados Unidos ao Irã. Ele disse que Israel está fazendo o trabalho sujo da Europa. Israel está fazendo o trabalho sujo da Europa ao bombardear o Irã. Quero dizer, estamos falando de um caso em que os israelenses iniciaram uma guerra ilegalmente e também violaram a Convenção de Genebra ao atacar instalações nucleares. E tudo isso está acontecendo entre a quinta e a sexta rodadas de negociações. Ou seja, não apenas deixando de condenar uma clara violação do direito internacional, mas na verdade abraçando-a e justificando-a. E em grande parte isso ocorre porque, à medida que a guerra em Gaza se intensificou, a Alemanha em particular tornou-se quase um anexo das narrativas israelenses. Também é por causa do papel do Irã em apoiar a Rússia contra a Ucrânia, o que já havia envenenado as relações entre a Europa e o Irã. Esses tais tinham estatais que tendências midiáticas, tudo isso não das regressividade a ponto de que aggressive and negative than it was before, to the point that the Germans, who of course condemned it when the Russians attacked. Os alemães estavam, é claro, condenando a Rússia quando ela atacou instalações nucleares ucranianas e realmente se apoiaram no direito internacional naquela época. Agora deixaram isso completamente de lado e até abraçaram uma guerra quando os israelenses a iniciaram. Então, de um lado há isso, do outro há a situação em que o apoio do Irã à Rússia já havia piorado muito as coisas. Mas será que a diferença entre a visão do público sobre o Irã e a narrativa do governo sobre o Irã é tão grande quanto em relação à Palestina? De forma alguma. Eu diria que a diferença é muito, muito menor. Pode ter aumentado um pouco por causa da Palestina, como um efeito secundário, mas eu suspeito que não tenha crescido tanto assim. Acho que parte do motivo, talvez uma parte pequena, não sei o quanto pequena ou grande, mas parte do motivo também é que o tipo de esquerda liberal tem uma visão extremamente negativa sobre o Irã. A visão deles sobre a Palestina, eles ainda podem adotar a ideia de que o problema em Israel são as políticas de extrema-direita de Netanyahu, e não todo o projeto sionista. Eles não admitiriam que o Hamas ou qualquer parte da resistência seja um projeto genuinamente anticolonial. Mas ainda assim, apoiam uma parte da resistência palestina e do projeto de libertação e anticolonialismo. Enquanto isso, em relação ao Irã, eles estão tão presos a projetos feministas liberais, a noções liberais de democracia, eleições, religião e assim por diante, que a visão deles sobre o Irã se torna extremamente negativa. Então, existe esse chamado projeto liberal de esquerda, cuja visão sobre o Irã é quase intolerante, sendo que essas são as mesmas pessoas que seriam anti-Israel, não necessariamente da mesma forma que nós, mas de outras maneiras. But in other ways. Então eu acho que precisamos reconhecer o que o regime iraniano está fazendo contra seu próprio povo, e a repressão às mulheres é algo real. Naturalmente, isso gera muita oposição e ressentimento, especialmente em certos setores da esquerda. Então você está absolutamente certo sobre isso. Acho que o problema maior é a forma como certos políticos, alguns bastante influentes, estão usando essa situação, não para realmente defender as mulheres ou o povo iraniano, mas como parte de um projeto pró-Israel ao qual estão comprometidos. Isso é especialmente verdadeiro no caso de algumas vozes alemãs sobre o tema. As mesmas pessoas que batem na mesa falando sobre direitos humanos no Irã, sobre os direitos das mulheres no Irã,
são as que, ao mesmo tempo, fazem de tudo para justificar um genocídio na Palestina. Portanto, qualquer posição moral que eles afirmem ter é completamente uma fantasia. Eles têm sido bastante influentes em grandes partes da esquerda europeia, moldando as percepções sobre o Irã em geral. Mas eu acho que, para que a percepção sobre o Irã mude de forma drástica, o próprio Irã também teria que mudar de maneira bastante profunda. Agora, há mudanças acontecendo. Por exemplo, de muitas formas, os protestos e manifestações de Mahsa Amini, liderados por pessoas dentro do Irã, foram, na verdade, bastante bem-sucedidos porque está ocorrendo uma enorme mudança cultural por lá neste momento. O governo nem sequer ousa mais tentar impor o uso do hijab. Eles não estão mais comprando essa briga, porque nem mesmo entre os conservadores iranianos havia apoio para isso. A maioria dos conservadores iranianos apoiava o hijab, mas não o hijab obrigatório. E eles viram essa reação exagerada e essa repressão terrível como algo que apenas enfraquecia a situação geopolítica do Irã, tanto por causa das tensões entre a sociedade e o governo, quanto pela forma como certas vozes, muitas delas da esquerda liberal, aproveitaram isso para aumentar ainda mais as tensões ou a pressão sobre o Irã. Então há esse elemento. Mas novamente eu acho, estamos vendo uma situação em que, na minha visão, grande parte da esquerda liberal está meio perdida. Eles apostaram demais na ideia de que era preciso derrotar a Rússia e de que a expansão da OTAN não tinha nada a ver com a guerra. E isso acabou voltando para explodir completamente na cara deles. Porque a expansão da OTAN certamente teve algo a ver com a guerra. Na verdade, isso teve bastante a ver com a guerra. Não é o único fator. A Amanda Slot, diretora do Conselho de Segurança Nacional para a Europa no governo Biden, que admitiu isso sem querer quando achou que estava falando com alguns ucranianos que, na verdade, eram russos, fingindo ser ucranianos. Está em toda a internet agora. Mas eles colocaram tantos ovos nessa cesta, e ao fazer isso, abandonaram suas credenciais anti-guerra que haviam construído ao se opor ao Afeganistão, à guerra do Iraque e assim por diante. Porque agora, de repente, tinham encontrado uma boa guerra. E acabou que não era uma boa guerra. Era outra guerra que poderia ter sido completamente evitada se o Ocidente tivesse adotado uma posição muito mais razoável nas negociações. Porque a adesão da Ucrânia à OTAN nunca esteve realmente nos planos. Sempre foi uma ilusão. A OTAN is going towards your borders. NATO was never going to let Ukraine into. Então a única coisa que eles estavam essencialmente defendendo era o conceito, não a adesão em si, mas o conceito, de que a Ucrânia poderia entrar na OTAN. E por causa disso já tivemos 4 anos de guerra, destruição total, mais de 200 mil ou 300 mil pessoas mortas. E para quê? Acho que há uma enorme crise na esquerda liberal e eles terão dificuldade em reencontrar seu posicionamento moral. E uma dificuldade ainda maior em recuperar seu posicionamento estratégico, porque acabaram se equivocando nessa questão. E sobre a Palestina, foram levados a essa posição por seu setor progressista, pelo menos no contexto americano. Eles não chegaram lá por conta própria, foram arrastados até lá. E mesmo assim, vimos que durante o governo Biden, o setor progressista não teve força suficiente para impor uma mudança de política a Biden. Na verdade, não apenas sob o governo Biden, mas também durante a Convenção Nacional Democrata e durante a eleição, eles silenciaram essas vozes e perderam a eleição como resultado. Esse foi um dos principais motivos pelos quais mais de 19 milhões de eleitores que haviam votado em Biden em 2020 não compareceram em 2024. Eles ficaram em casa, não votaram em ninguém, não votaram em Trump, não votaram em Jill Stein, simplesmente ficaram em casa. E 29% deles, a maior parte, disseram que fizeram isso por causa da política de Biden em relação a Gaza e da política do DNC em relação a Gaza. E isso novamente vem do mesmo setor liberal de esquerda que afirmava ter uma superioridade moral por causa da posição que adotou sobre a Ucrânia, o que acabou não sendo nada moral.
Vamos encerrar por aqui, Dr. Parsi. Foi uma conversa maravilhosa e muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por me receber. Certo, eu te envio o link assim que a gente fizer o upload amanhã. Hi, my name is Ayushman. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Mudyar Jyothishman, criamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder fazer isso, não se sinta mal. Você sempre pode curtir e compartilhar nossos vídeos com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Finally, don't forget to hit the subscribe button.